Agora nós vamos ver a derivada de controle do aileron, isso de forma mais detalhada. E por que a gente tem que ver isso? Porque pode ocorrer do aileron ficar posicionado entre duas seções da asa, ou seja, duas porções com afilamentos diferentes, conforme abaixo. Nessa figura aqui a gente vê uma primeira seção aqui da asa que é retangular, ela se estende aqui desse centro, que é onde ficaria a fuselagem, até o início de um trapézio. Então a gente tem um retângulo desse ponto aqui, na raiz, até, vamos dizer assim, o meio, a corda no meio. Então ele permanece constante. Só que o aileron está ocupando a porção trapezoidal, conforme o dimensionamento, e uma porção aqui retangular. Ou seja, o comportamento da sustentação nessas duas seções aqui é diferente. Então você precisa calcular para duas seções diferentes. Aqui é a derivada CL delta A. Então o que a gente observa? Que o aileron da direita está defletido para baixo, e ocupa duas seções da asa, sendo uma retangular com filamento igual a 1. Vou deixar isso aqui em termos matemáticos. Então a gente coloca aqui, o que é o filamento igual a 1? É o lambda, W igual a 1. E outra com afilamento menor do que 1. Por que o afilamento é menor do que 1? Porque a gente vê aqui um trapézio. Então, como o aileron ocupa essas duas seções, a integral de cálculo CL delta A deverá ser dividida em duas partes. E de forma genérica, primeiro a gente vai ver aqui o seguinte, que CL delta A é aquela mesma equação, só que agora a gente vai dividir em termos de seções. Y0 da primeira seção e YI da primeira seção, ou seja, a gente olha primeiro para retangular, vê o YI e o Y0 dela, e depois olha para trapezoidal e olha para o YI e para o Y0 dela. Então é para cada uma das seções. Sendo que a corda em função da envergadura para cada seção vai ser a corda na raiz na seção. No caso retangular é aquele da central, que é onde estaria a fuselagem, com o lambda referente a essa seção, envergadura dessa seção e posição dessa seção. O termo constante aqui da integral, C, esse aqui, 2 vezes L alfa W, tal A, SW, SW. É esse termo bem aqui da integral, C. Então, esse daqui é constante. Ele seria aplicado apenas a uma asa retangular. Então, na primeira seção retangular, como que a gente avalia isso? A gente vai considerar que a seção interna do aileron é a seção interna retangular, ou seja, está ali na corda na raiz, corresponde àquela determinado posicionamento do aileron, YI. Então, é o início do teu aileron e ele está ficando, no caso, na parte retangular. E a seção externa, Y0, e corresponderá à posição onde a corda na ponta da primeira seção está. Ou seja, seria a corda no meio da asa. Não é propriamente o meio dividido por 2, mas aqui a gente vê corda na raiz, corda no meio, termina aqui no retângulo, onde está o meu cursor, e termina aqui ou termina aqui. Então a gente tem a primeira seção, bem aqui, retangular. O y0 vai ser igual ao y0 retangular, a gente está só substituindo a equação. O y0 retangular vai ser o que? É a meia envergadura da asa, meia envergadura da asa, pelo fato de estar dividido por 2, que é em meia envergadura, é só essa seção aqui. Como a envergadura da parte retangular tem início aqui à esquerda e termina aqui à direita, a gente só vai pegar a meia envergadura, que é onde a gente vai estar avaliando o efeito desse aileron. E a integral da parte retangular vai ser o início, a posição inicial do aileron, até o término da seção retangular, porque ele vai continuar até a seção trapezoidal. E aí a gente tem a corda em função da envergadura para aquela seção vezes o y retangular. E pelo que a gente viu anteriormente, a equação da corda em função da envergadura retangular
vai ser totalmente focado na parte retangular. Depois nós vamos para a seção trapezoidal. O início da seção trapezoidal vai ser o término da seção retangular. O término da seção trapezoidal vai ser o término da seção trapezoidal aqui. Redundante, mas para a gente ter certeza. E a envergadura aqui, esse y0, a gente sempre vai determinar que ele vai estar aqui na ponta da asa. A gente sempre considera que o aileron termina na ponta da asa. A gente não vai fazer um aileron que só vai ter determinada parte. E a gente vai ver depois o porquê da gente poder fazer isso, mesmo havendo um vórtex de ponta nesse local. Então a gente sempre considera que o aileron está sendo posicionado ali na ponta da asa. Então a gente vai aplicar a integral apenas para aquela seção e aí a gente calcula que a corda em função, a gente vai ter a equação, não vai estar calculando, mas tem a equação da corda em função da envergadura para a seção trapezoidal. O cálculo final da integral vai ser o seguinte, pelo que eu achei mais adequado considerar. Vai ser o termo constante da integral, vezes a parte referente à seção retangular, vezes mais a integral referente à seção trapezoidal. Então a gente vê aqui que o y é o que a gente vai estar variando no design. y0 retangular pode... Não, o y0 retangular é o yi trapezoidal. Então a envergadura do aileron a gente está por esse ponto que está chegando até aqui na parte retangular. A gente não está dimensionando do interno para o externo, está indo do externo, que já tem um valor definido. O y0 trapezoidal vai ser a corda na ponta. Se a posição da corda na ponta, tu já vai colocar o teu aileron aqui na ponta. Isso que eu estou te dizendo. O teu aileron já está aqui, já termina aqui. O que você vai variar é a envergadura dele aqui, o posicionamento y. E a gente vai somar essas duas integrais. E de forma genérica, a gente tem dessa forma aqui a resolução da integral. Então a gente tem as duas parcelas da contribuição. Apesar do desenvolvimento fazer sentido, se considerar que CL alfa está distribuído de forma diferente para... apesar desse desenvolvimento fazer sentido, se considerar que CL alfa W está distribuído de forma diferente, e isso é o mesmo CL alfa W que se distribui ao longo da envergadura, Phillips apresenta um modelo que calcula o coeficiente angular da seção onde o aileron está presente. Tem um tiozinho aqui, CL alfa W. Ou seja, ele calcula o CL alfa W para onde o aileron está presente. Ele não considera um CL alfa W para toda a seção. O comportamento da sustentação em função do ângulo de ataque para cada seção varia. Isso é o que acontece na realidade, o que torna esse cálculo mais difícil. Mas a gente meio que aproxima e considera o CL alfa W o mesmo ao longo ali da envergadura. Então aplica-se uma integral. O autor também comenta que a variação da eficiência tal A em função da coordenada y, a posição do aileron, depende da razão da corda do aileron pela corda da asa. Além de acrescentar que o modelo não está correto. O que acontece? Quando a gente olhar aqui para o trapézio, a gente vai ver que a razão de corda aileron vai estar alterando para cada uma dessas porções. Você tem que visualizar, CA dividido por CW na ponta vai ser diferente que CA dividido por CW aqui na raiz. Da mesma forma como vai ser diferente aqui no meio. Como vai variar, a gente não vai ter a mesma eficiência tal A distribuída. É isso que o Phillips está dizendo para a gente. Então a gente está trabalhando em uma aproximação. E ele também acrescenta esses dois pontos aqui, que esse modelo ignora a mudança do vórtice que deve acompanhar qualquer alteração de sustentação. Não vou saber explicar muito bem, mas quando a gente joga o ar para baixo, vão haver vórtices sendo gerados aqui, questão de arrasto. Melhor de se ver nas figuras dos livros. Assim, encontrar um pouquinho difícil de entender esses aqui. E assume que a mudança de sustentação para produzir a deflexão do aileron ocorre apenas nas seções da asa onde o aileron está incluído. O que ele está dizendo? Que por mais que você defletiu nessa posição aqui teu aileron,
você gerou mais sustentação nessa posição. O modelo considera que a sustentação está tendo efeito somente aqui. Só que não é assim que acontece. Ela vai ter um efeito ao longo da envergadura também. Fica mais fácil da gente visualizar isso aqui. Então, o que a gente vê que a sustentação não está tendo efeito somente pontual aqui. Existe uma variação e que ela varia até um pouquinho aqui depois do aileron. Não está totalmente localizado somente na seção do aileron. Não é instantâneo, tem uma queda. E isso daqui, a gente vê que tem uma queda, ele vai bem baixo, depois ele aumenta de novo. É isso que ele está te dizendo. E esse modelo também não considera isso. Vamos descer aqui. Então, por fim, Phillips recomenda utilizar a teoria da linha sustentadora para se obter uma distribuição de sustentação mais realista. E acrescenta demais efeitos devido à deflexão da superfície. Página 569. Que você tem acesso, está lá no Drive. Se quiser se aprofundar mais. Então, o que a gente utiliza é o CL bem aproximado. Apesar do modelo do Sadraí, presente na maioria dos livros, não apresentar um refinamento descrito por Phillips, os resultados de voo sempre foram satisfatórios. Isso deve ao nível de aceitabilidade 1 para a classe 1 nos cálculos de tempo requerido, utilizando ailerons superdimensionados. Então, por mais que você consiga, por exemplo, com um aileron menor, tá com um tempo menor ali, para atingir o teu FI requisitado, você não vai diminuir o teu aileron, você vai aumentar o tamanho assim que você considera. Pô, eu tenho certeza que vai funcionar assim. Você precisa argumentar no relatório porque que você considerar um aileron um pouquinho maior. E isso você vai falar o seguinte, é margem de segurança. A experiência dos pilotos em determinar o tamanho do aileron então, em função do tamanho da asa. Então os pilotos sabem dizer isso conforme a experiência deles também. Vamos discutir ali, perguntar do piloto quando você estiver dimensionando o aileron, dar as razões de corda para ele, dar o tamanho da envergadura. E aí você pergunta pro piloto, tá legal? Aí ele vai te dar o feedback. Então antes da gente continuar, a gente vai terminar e depois entrar em momento de inércia. Em termos de validação de cálculo de forma facilitada, pode-se utilizar o software AVL com correções de viscosidade. Vou grifar aqui para que você saiba que isso existe, pelo menos, para comparação de resultados e obtenção de uma distribuição de sustentação mais realista. Também pode-se acrescentar uma seção no relatório de aerodinâmica com a simulação em AVL e CFD que constata a eficiência da superfície durante a curva, uma velocidade baixa, seja dianteiro, emitol e da cidade de São José dos Campos. Então isso daqui é uma ideia só que pode estar sendo acreditada, avaliar a aerodinâmica do aileron. A gente fecha aqui e retorna no momento de inércia.